Estamos de volta no nosso Em Ação Social falando sobre essa nova lei da prisão preventiva. Doutor Breno, o que levou, no seu ponto de vista, as autoridades, né, constituídas a fazer com que fizesse essa mudança na lei com relação à prisão preventiva? O brasileiro sempre pensa que os nossos presídios estão superlotados. Na verdade, eles estão superlotados porque há uma deficiência de vaga. O Brasil não constrói presídio, porque aquela velha pecha existente. Prisão não dá voto. Então o governador não quer construir, o presidente da República não quer construir, e muito menos um prefeito quer receber um presídio de grande porte na cidade dele. Pela população do Brasil, comparada a outros países, nós temos menos presídios? Muito menos presídios e muito menos detentos. Detentos não, pessoas que estão encarceradas nós temos muito menos. A população carcerária de um país, seja ele de primeiro mundo ou de terceiro mundo, gira em torno de 0,7% a 1,2% da população do país. 1%? 1%, vamos colocar. Em média. O Brasil tem 535 mil presos, a última vez que eu vi um levantamento. Vamos colocar que eu estou muito enganado, que esse levantamento é de um ano atrás. Então pode ter girado um pouco acima disso aí. 530 mil presos. Os Estados Unidos têm 2 milhões e 200 há 6 anos atrás. E o Japão hoje tem 2 milhões e 100 mil presos. Pela nossa população a gente teria que é que ter parecida, 2 milhões. Teria que ter 2 milhões. Nós temos um quarto. Nós temos um quarto. Uberlândia nós temos vaga para 1.500 presos. Se Uberlândia tem 700 mil habitantes, nós tínhamos que ter vaga para 7 mil presos. E nós não temos. Então o brasileiro tem a mania de achar que, pela nossa própria cultura, que vai dar um jeitinho no problema, contornando situações. Então criou uma lei para tirar a gente do presídio, ao invés de dar segurança para o povo e construir mais presídio. Porque na verdade eu estava lendo, né, e há uma certa insegurança, até por parte da polícia, por exemplo. Eu li um relato que a própria Polícia Civil e a Polícia Militar se sente desestimulada a ir lá dar flagrante, porque vai ser tão fácil o processo que ele prefere falar, não, então não vou ir lá, o meu trabalho vai ser perdido. É por aí? Não, eu não acredito nisso não, porque até como eu disse no começo do programa, Gilberto, a lei mudou pouca coisa. Ela está com uma aparência de ter mudado muito, mas no fundo a lei mudou pouca coisa. Nós temos no Brasil situações, por exemplo, um sujeito que é primário e é preso por furto, é inconcebível que essa pessoa fique presa. Por quê? Porque ao final do processo, pela lei, pelo Código Penal brasileiro, a pessoa não vai receber uma pena privativa de liberdade. Então é absolutamente desproporcional se manter recolhido uma pessoa que não vai ter que cumprir pena presa. Agora, em contrapartida, se for preso em flagrante uma pessoa que tenha 3, 4, 5 condenações por furto, mesmo com a lei nova, essa pessoa vai continuar presa preventivamente. A lei não relaxa. Não, a lei, assim, como eu disse, ela simplesmente veio regulamentar. Ela, na verdade, vai ajudar essas pessoas que são réu primários e pessoas, às vezes, de índole boa, vamos pôr assim, que cometeu um delito. Que muitas vezes, até por falta de um defensor, né, pela deficiência do Estado, porque o Estado é deficiente em todas as áreas, na questão de assistência jurídica ao necessitado também é extremamente deficiente. Nós temos uma defensoria pública com um quadro numericamente inferior ao necessário. Então essas pessoas muitas vezes não têm acesso a um advogado que as defenda. Então a situação é essa. A lei, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal já determinavam. Permanece preso quem? Aquela pessoa em que há uma necessidade da prisão antes do julgamento final do processo. O problema no Brasil é que um processo, para acabar, se você tiver um advogado de razoável para bom, ele arrasta esse processo por mais de 10 anos. Vide o caso do Pimenta Neves, todo mundo acompanhou agora. 13 anos depois do crime, já condenado no Tribunal do Júri há 4 anos, só agora que ele está sendo preso para cumprir. Como o doutor Breno disse, acaba que no fim é política, né? Porque tudo é investimento, falta penitenciária, falta policiais, falta agentes penitenciários, né? Falta pessoas para fazer cumprir essas medidas cautelares. Eu lembro que a gente tinha um projeto
de ressocialização dos menores, né, da CESEU, né, CESAU, e aí o que acontecia? Os meninos saíam como medidas socioeducativas, mas nunca cumpriu essas medidas socioeducativas, não tinha ninguém que fazia cumprir. A juíza mandava falar, não, você vai fazer isso, vai passar por esses programas, e eles faltavam. E aí você ia recorrer a quem para fazer com que eles cumprissem? Então as medidas, na verdade, elas só existem, mas não são cumpridas. E para o povo ter mais ou menos a situação, o que mudou, o que eles ainda estão querendo ver, o que é que aconteceu, tem a criação, a utilização dessa tornozeleira, tem o afastamento da pessoa de cargos, né? De cargos, tem prisão domiciliar. A prisão domiciliar e tem a proibição de aproximação de determinada pessoa contra a qual você cometeu o delito, contra as testemunhas, esse negócio. São esses 4 itens que é de novidade. Porém, alguns desses itens já existia em outra lei, especificamente, que tratava da violência familiar, que já tinha a previsão. Isso. A da tornozeleira estava sendo regulamentada, e então não há tanta novidade assim. E a prisão domiciliar, ela era prevista para as pessoas com grave enfermidade. Então hoje aumentou de grave enfermidade para também a gestante a partir do 6º mês e para aquela pessoa que depende, alguma criança dependa idoso, dela, né? Até os 6 anos de idade, e o idoso dependa dela. Então a alteração não é tão significativa. E não é para causar espanto e a sociedade assustar, não. Apesar do que demonstra mais uma vez a tentativa do jeitinho brasileiro de não enfrentar corretamente o problema, e sim tentar aparar arestas. Com relação ao nosso sistema prisional, vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente está nessa questão da lei da preventiva, mas um pouquinho do sistema prisional, na opinião do senhor. Você acha que então deveria ter mais investimento, recurso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que hoje, qualquer pesquisa mostra isso, né, feita com a população brasileira, a grande preocupação do povo brasileiro é com a segurança, né, entre outras, obviamente, educação e saúde. E hoje eu tive abordando um assunto recentemente numa entrevista sobre o aumento de furto e roubo de veículo aqui em Uberlândia. E tive a oportunidade de falar que hoje o que nós temos de investimento em segurança assim, para falar uma palavra forte, é ridículo. Nós não temos investimento nenhum em segurança. E não existe nada concretizado, por exemplo, a gente sabe que hoje, até por Constituição e por força de lei, educação é tantos por cento, não sei se é 20%, sim, saúde... Não, educação é 25%, saúde é 20%. Nós não temos isso nos orçamentos, né? Não temos. Uma coisa que garanta a questão da segurança pública, né? Pois é, e nós temos assim problemas estruturais gravíssimos, né? Fui até questionado sobre esse assunto e disse, por exemplo, nós não temos prova pericial no Brasil. A gente depende única e exclusivamente para condenar uma pessoa no Brasil de prova testemunhal, que é uma prova falha, uma prova sujeita a erro, a equívoco. Nós não temos assim, em anos de promotoria, a gente não vê um processo com um exame de DNA para comprovar a autoria de um crime, com uma impressão digital. E o sistema prisional é ainda mais caótico a situação dos investimentos. Nós já construímos presídios e penitenciárias com capacidade inferior à necessidade. Quer dizer, nós tivemos agora o aumento, recentemente, assim, nos últimos anos, né, da Jaci de Assis e a criação da Pimenta da Veiga, quer dizer, nós tivemos uma ampliação e a construção de um estabelecimento novo. E já estamos com um déficit enorme de vagas em Uberlândia. Isso demonstra o quê? A falta de planejamento. Quer dizer, não é possível que num sentaram e viram que nós temos X presos, hoje a população da cidade cresce nessa velocidade, então a população, a economia aumenta, o número de crimes aumenta acompanhando, nós vamos ter uma população carcerária muito maior. Então hoje nós temos uma situação ainda na Pimenta da Veiga, mais controlada, porque eles não deixam entrar acima levam ali o número de vagas um monte de ferro, mas a Jaci de Assis, no setor de presos provisórios, quando a pessoa entra presa em flagrante, aquilo lá está uma verdadeira, você tem 30, 40 presos dividindo uma mesma cela. Lá parece que a capacidade é para 900, tem quase 1.500 pessoas. Tem quase 1.500 pessoas. É isso aí, a diferença.
Então, é uma defasagem cela para lá de 8, parece que está 500. tendo. Uma cela que é para 8 pessoas, está tendo 12, 16 pessoas. A parte feminina, então, assim, as celas em que as mulheres estão recolhidas, a situação é... A gente visita, né, mensalmente, ou eu, o Dr. Breno, a gente reveza, cada mês um de nós visita os estabelecimentos. A parte feminina ali está muito complicada a situação, as presas estão todas assim, entulhadas realmente. E essa questão também que as pessoas se preocupam muito, pegando um gancho aqui com o que o Breno falou, a prisão domiciliar para gestantes, o aumento para a prisão domiciliar. Isso acontece diariamente, no dia a dia, por ordem judicial. Nós não temos gestante aqui no 7º, 8º mês recolhida, porque são feitos pedidos e o Ministério Público, dependendo da situação, concorda e os juízes liberam para a prisão domiciliar. Mesmo não existindo. Mesmo não existindo a lei. Quer dizer, na verdade, a lei ela trouxe muita coisa, como o Breno disse, que já existia em outras normas, trouxe algumas novidades que já eram objeto de decisão judicial, né? Como com certeza já vai vir uma lei regulamentando, por exemplo, o casamento, união homoafetiva, mas já havia decisões judiciais, assim, as centenas reconhecendo, agora o Supremo reconheceu. Então a lei também muitas vezes vem reconhecer situações que já são realidade no dia a dia da justiça. Então a mudança, como eu disse, na minha opinião, a mudança realmente é muito pequena. Seria interessante se a gente aplicasse dinheiro para as tornozeleiras e para a fiscalização dessas medidas. Isso sim é importante. A lei em si mudou muito pouco. Para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um recado final. Dr. Breno, Dr. Daniel, porque é o seguinte, conversando com os promotores na área criminal, a gente vê assim, muitas vezes até a impotência, né, de vocês. E às vezes pessoas criticam, falam, desce o pau, né, falam que lá não faz nada, não sei o quê. Mas muitas vezes, deixa fazer, né? Muitas vezes vocês se sentem até, como é que se dizem, desestimulados, né, a cumprir aquilo que seja a função de vocês, num país onde muitas vezes a gente não tem força para ver situações mudar, né? O que eu poderia falar para a população a respeito especificamente dessa lei, não há preocupação maior do que a já existente. E em relação a toda essa questão de segurança, eu sempre que apareço na televisão, sempre que estão me entrevistando, eu convoco a população para avaliar o político na hora da eleição e chamar a atenção para que isso seja resolvido. A saúde tem que resolver, a educação tem que resolver. A ausência dessas duas talvez não gere para nós uma violência física. A da segurança, sim. A da saúde vai gerar problemas, transtornos. Agora, a falta de segurança pública gera um medo, que é o pior dos sentimentos para o ser humano sentir, e também a sensação de que nada é resolvido. Então olhe bem na hora de votar e procure aquele político que vise tentar solucionar esse problema no Brasil, que é seríssimo, Obrigado, Lins. Bom, eu ratifico aqui tudo que o Breno disse, eu concordo plenamente com ele. Essa minha mensagem para a população de Uberlândia é nesse sentido, realmente. Não só de escolher na hora de votar, mas de cobrar muito esses políticos, né? Nós temos vários políticos em Uberlândia que estão sempre aqui nas bases, visitando os bairros. Essas pessoas têm que ser cobradas diretamente, a gente precisa de investimento. E nós temos que começar a cobrar para a nossa comunidade. Com certeza. Né? E, além de tudo, o que a gente pede também, a gente sabe que muitas vezes, assim, no dia a dia do processo, a gente enfrenta determinadas situações, mas o que a gente pede para a população é que busque coragem. A gente sabe que a situação muitas vezes é difícil, mas que numa situação de um reconhecimento de um criminoso, ou principalmente para denunciar policiais corruptos, nós precisamos da população com coragem para que a gente possa exercer o nosso trabalho e eventualmente punir essas pessoas com o maior rigor. A gente sabe que é difícil, nós temos um programa de proteção à testemunha no Brasil que funciona muito mal, de novo, porque nós não temos investimento, mas se a população não tiver essa coragem, não nos apoiar, porque a gente tenta assim fazer o máximo possível, muitas vezes a gente está de mãos atadas, e contem sempre com o Ministério Público. Nós estamos na promotoria, a promotoria é a casa do povo, com as portas abertas, para atender todo tipo de demanda, nós especificamente criminal, vítimas, testemunhas, qualquer problema, podem procurar o promotor a qualquer momento. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, Breno. É isso aí, nossa em ação social, a gente está
trazendo essa consciência para que você saiba que você faz parte dessa comunidade e você tem muito a fazer. Deus abençoe.